Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos na Casa da Esperança para mais uma doutrinária. Essa noite vamos dar continuidade ao estudo do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Mas, inicialmente, vamos erguer nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus por mais um momento de comunhão, mais um momento em que estamos juntos para poder estudar o Evangelho. Agradecer por toda a proteção que Ele sempre nos dá, mesmo nos momentos de dificuldade, em que temos a oportunidade de aprender, mesmo com todo o sofrimento, com toda a dor, é sempre na busca do melhor que nós estamos aqui na Terra. E Deus está sempre olhando por nós e nos abençoando. Então vamos agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos juntos aqui, buscando uma evolução própria, uma evolução moral, uma evolução intelectual, uma evolução emocional. Que Deus possa nos abençoar essa noite para as palavras que vão ser proferidas pelo nosso amigo Sérgio Transilo. Vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui no capítulo 12, amai vossos inimigos. O homem do mundo, o homem feliz, que por sua palavra ofensiva, uma causa leve, joga com sua vida, que ele vem de Deus e joga com a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence, esse homem é 100 vezes mais culpado que o miserável que, levado pela cupidez e às vezes pela necessidade, introduz-se na moradia para nela roubar o que cobiça, matando aqueles que se opõem à sua intenção. Este último é quase sempre um homem sem educação, que não tem senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista quase sempre pertence às classes mais esclarecidas. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento ainda que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de desesperação. O duelista não tem por desculpa o arrebatamento da paixão, pois entre o insulto e a reparação sempre há tempo para refletir. Portanto, ele age fria e premeditadamente, tudo é calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É verdade que também expõe sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque se vê aí um ato de coragem e de desprezo pela própria vida. Porém, a coragem verdadeira, quando se está seguro de si mesmo, o duelo, resto dos tempos da barbárie, nos quais o direito do mais forte era a lei, desaparecerá com uma apreciação mais sadia da verdadeira questão de honra, e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Agostinho Bordeaux, 1861. Que fique para a nossa reflexão. Então, boa noite a todos e vamos para a nossa apresentação. Boa noite a todos. É com satisfação que estamos mais uma vez aqui para a nossa reunião doutrinária na Casa da Esperança. E vamos continuar com as reflexões sobre o livro Jesus no Lar, hoje no capítulo 30, cujo título é A Regra de Ajudar. E a gente começa se questionando, quando a gente fala em regra de ajudar, o que é ajudar? O que ajuda efetivamente? Como é que nós entendemos o significado desta palavra, ou sobretudo desta ação? Nós sabemos que ajudar é prestar socorro, é dar uma contribuição, é fazer o bem de alguma forma. Teoricamente, podemos dizer que ajuda ela tem que ser um ato voluntário e, sobretudo, uma prática desinteressada. No sentido mais amplo, poderíamos colocar o significado de ajuda como sendo a expressão do amor de Deus. Afinal de contas, a ajuda é a ação do amor. Então, poderíamos colocá-la dessa forma, como essa expressão de Deus, essa presença de Deus em nossos corações. E Neio Lúcio, nesse capítulo, ele vai começar a história da seguinte maneira. João, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar no sentido de ajudar aos semelhantes. Vamos começar nossa reflexão por aqui, já nesse primeiro parágrafo. João, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver. Esse é o verdadeiro significado da doutrina, esse é o verdadeiro significado do cristianismo,
do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Permitir que tenhamos no nosso dia a dia uma nova forma de encarar a vida, de conduzir o nosso comportamento, de conduzir as nossas ações, as nossas atividades, as nossas buscas. Esse é o verdadeiro significado de uma religião. Esse é o verdadeiro significado do cristianismo, tal como ele se apresenta para nós. Será que nós percebemos realmente esse significado, essa verdade, esse objetivo, quando lemos o Evangelho, quando procuramos refletir sobre as lições que o Cristo nos traz? Ou fazemos de uma maneira mais genérica, sem perceber que ele vai nos trazer essa necessidade de mudança? Tem um determinado autor que nos diz que a religião não pode ser uma ocupação para a nossa vida. Devemos perceber, sobretudo, que ela visa nos levar à transformação, a essa busca do novo ser, a essa busca do nosso crescimento interior ou do nosso crescimento espiritual, né? E aí, se nós percebemos esse significado dos conceitos que o Evangelho nos traz, aí a gente vai transformar, reverter todo esse ensinamento efetivamente em ação. Aí vamos voltar à definição do ajudar. Vamos ter a expressão do amor de Deus efetivamente presente no nosso coração e no nosso dia a dia. Emmanuel tem uma frase que ele nos coloca que Jesus não é um personagem para ser adorado. Jesus é uma verdade para ser vivida a cada dia em nossos corações, a cada dia em nosso comportamento. Mas vamos continuar com a história. E Jesus então vai responder a João esse questionamento que ele faz. E diferente de muitos dos outros capítulos que temos trazido aqui, que temos analisado, nesse caso agora não vai ter uma história. Jesus não vai contar nenhum tipo de parábola. Ele vai ser direto, claro, objetivo. Ele vai nos trazer lições de uma forma explícita. É mais ou menos como se ele dissesse assim: ó João, você está querendo saber o que é que você tem que fazer para ajudar, para conviver com seus semelhantes? Então vá lá, se prepare que eu vou dar toda a receita, eu vou dar todos os passos de que maneira você deve conduzir sua vida para efetivamente fazer nascer e desabrochar esse evangelho, esse novo método de viver na sua vida, né? Então Jesus vai responder a João: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, eu vou dar mais uma paradinha. Observe como Jesus percebia a situação, né, as verdades de cada um dos seus apóstolos, aqueles que o acompanhavam. Como ele percebe, como ele conhece cada um de nós que estamos aqui, de alguma maneira, tentando buscar, compreender ou refletir sobre o Evangelho, né? Procuras uma regra de auxiliar beneficiando a ti mesmo. Pela definição de ajuda que nós colocamos anteriormente, deveria ser uma atitude voluntária e desinteressada. Mas será que é assim que nós fazemos efetivamente? Será que nós procuramos ajudar os outros dessa forma, de fato, sem nenhum interesse? Ou temos no fundo do coração a necessidade de buscar sempre alguma recompensa? Isso é o nosso estágio evolutivo. É claro que o mais negativo é se a gente quer buscar essa recompensa de imediato, do ponto de vista material, se a gente quer buscar, digamos, uma submissão das pessoas às quais nós ajudamos. Isso aí seria mais, digamos, mais grave, seria mais negativo. Mas nosso estágio evolutivo, nosso nível, a maneira como nós nos encontramos, ainda temos essas práticas positivas, ainda buscamos ajudar as pessoas, sempre procurando uma recompensa, pelo menos uma recompensa no reino dos céus, né? A gente quer ser bonzinho, quer fazer tudo de todo benefício para o outro, para que quando chegar do outro lado, quando transpor essa cortina da morte, que a gente possa ter uma vida melhor, encontrar coisas mais positivas, enfim, ter algum tipo de acolhimento melhor para continuar a nossa jornada. Então ainda fazemos a prática da ajuda dentro desse interesse, mas esse é o primeiro passo. Isso é a forma que nós vamos pouco a pouco desenvolver. É claro que a gente não vai conseguir ainda, nesse instante, praticar a ajuda ao próximo, por exemplo, como fazia uma irmã Dulce, a nossa querida santa baiana, né? Ela fazia aquilo de uma forma natural, era algo que saía do coração. Eu acho que não fazer alguma coisa para o próximo era que incomodava bastante ela. Mas nós ainda praticamos esse ato de ajudar, talvez de uma maneira muito, muito racional. É o primeiro e importante passo, mas ainda fazemos de uma maneira muito racional. Eu me recordo que na minha época de juventude espírita, aí já vai bastante tempo isso, né? Peixinho, que era o coordenador da nossa juventude, hoje é o presidente da federação,
ele sempre colocava uma coisa interessante para a gente refletir, né? Para mostrar que a gente está na construção desse processo. Ele dizia que se a gente estivesse andando na rua e alguém pedisse um dinheiro, a gente ia meter a mão no bolso, procurar primeiro a nota, o dinheiro de menor valor. E se tivesse duas cédulas, a gente ia procurar mais rasgada, mais velha, mais desgastada já. Porque essa era a nossa forma de ajudar, é a nossa forma racional, é a nossa maneira ainda de ir pouco a pouco aprendendo o verdadeiro significado da ajuda, né? Mas, com certeza, isso já é um primeiro passo, já estamos começando a desenvolver essa nossa necessidade de ajudar dentro do coração. E aí, Jesus vai continuar colocando o que é essa ajuda, de como é que ele deve se comportar. E vamos perceber que quando a gente fala em ajuda, muitas vezes a gente leva logo para a ideia da caridade. Então, o que é ajudar é fazer caridade. E o que é fazer caridade é dar alguma coisa de material. Será que é só isso? Claro, isso é importante também. Mas a caridade, a ajuda que nós podemos fazer ao nosso semelhante, é apenas essa? Vamos perceber um conceito mais amplo. Às vezes, são coisas simples do nosso dia a dia, que aparentemente são tão fáceis de fazer, mas que pode dar um conforto, pode dar um alento, né? Pode dar uma melhor condição a esse companheiro, a esse nosso irmão de jornada, e a gente não percebe assim, a gente não age dessa maneira. E é isso que a lição de Jesus vai mostrar aqui, é isso que as palavras que Jesus vai colocar vai nos fazer refletir, vai nos despertar. O como tem coisas simples que podemos ter no nosso dia a dia que nos faz praticar também essa ajuda, esse convívio fraterno com o nosso irmão. Então Jesus vai começar já aí, de fato, colocando as lições da seguinte maneira, falando para João: não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. O que é isso mais do que amar o próximo como a ti mesmo, né? É perceber que o companheiro está do seu lado, a gente deve ter algum tipo de gratidão, algum tipo de aproximação, deve ter um respeito para esse companheiro, para essa pessoa que está ao nosso lado, para essa pessoa que convive no dia a dia com a gente em qualquer lugar. A gente observa que muitas vezes a gente dá importância às pessoas até em função da sua família, da sua posição social, da sua posição política, sei lá, empresarial, enfim, em função daquilo que ela desenvolve. É muito comum, às vezes, a gente ver algumas pessoas dizer assim: não, a gente vai ter que tratar bem aquele indivíduo porque ele é da família, ele é filho de doutor fulano. Poxa, aí dá importância, e como a gente quer ser bem visto para aquelas pessoas importantes, a gente escolhe ou trata melhor essas pessoas. E aí vamos pensar de uma outra forma agora. Cada pessoa que está ao nosso lado é filho de Deus. Tem pai mais importante do que esse? Ser filho de Deus tem alguma coisa mais importante? Se a gente quer algum benefício, se a gente quer alguma ajuda também, não devemos então tratar de forma adequada essa pessoa? Então observe, o nosso irmão, o que está próximo da gente, o que está ao nosso lado convivendo, é filho de Deus. Ele não podia ter uma família, não poderia ter um pai mais importante do que esse. Mas vamos continuar com a mensagem, com o ensinamento de Jesus. Ele vai dizer mais adiante: a pretexto de cultivar a verdade, não transformes a existência numa batalha, combatendo no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. É claro que o nosso irmão precisa do medicamento, precisa do pão, precisa da ajuda material, mas ele precisa muito mais do que isso. Como eu disse anteriormente, o conceito de ajuda tem que ser mais amplo, mais abrangente. E muitas vezes ele precisa de uma palavra de conforto, de um ensinamento, não é? Que possa lhe levar a perceber uma nova forma de vida, uma nova forma de enxergar as coisas, as dificuldades, as situações que ele está passando. Mas de que maneira a gente faz isso? Quando ele diz a pretexto de cultivar a verdade, de que maneira a gente leva as verdades ou aquilo que a gente aceita como verdade para os nossos irmãos? Não podemos fazer isso como um combatente no deserto, nos alerta Jesus. E o que seria esse combater no deserto? É a forma inadequada de levar essa palavra, de levar esse auxílio, de levar esse ensinamento. Muitas vezes a gente na intenção ou na imaginação de estar ajudando alguém, a gente termina, digamos assim, no popular, por jogar na cara do outro aquela condição que ele está enfrentando.
e termina por fazê-lo sofrer mais, aumentar a sua dor, aumentar o seu sofrimento. Eu não disse que não ia dar certo, eu sabia que ia dar errado, eu sabia que você não devia fazer. De que adianta a gente agir com o companheiro com essas palavras, dessa forma, com esse tipo de colocação? Não vamos ajudar em nada. O enfermo já sabe, em geral, a doença que ele tem. Então, o que ele precisa é de amizade e entendimento, o que ele precisa é de compreensão. É saber levar a palavra a outro, mas sobretudo com essa compreensão presente em nosso coração e mostrando ao outro aquela fraternidade na nossa forma de se relacionar com ele. Vamos continuar com a mensagem. Acolhe o irmão não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas com o calor do teu sincero propósito de servir. Então, não é apenas ser educado é uma obrigação, ser educado socialmente é uma obrigação, e a gente faz isso até para que seja reconhecido na sociedade, mas o que ele demonstra é que não basta esse imperativo da polidez, não basta a gente ser bem educado, como manda a regra social, temos que ter um calor verdadeiro e sincero dentro do nosso coração para acolher aquele nosso irmão. Continua Jesus, não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e serenidade não dependem de ruído. É interessante, é como eu disse, são coisas que parecem simples, mas que vai nos mostrar muitas atitudes que podemos mudar em relação às pessoas que estão na nossa convivência. Não levante demasiadamente a voz. Normalmente a gente acha que quanto mais alto a gente fala, mais razão vai ter, né? É aquele popular ganhar no grito. Então, se eu falar alto, eu vou dar mais importância à minha ideia, ao meu sentimento. Ele vai ser seguido com mais facilidade pelo outro. Não, na realidade, se eu falar alto, a única coisa que eu vou conseguir é demonstrar que eu sou mal educado mesmo. Tá? Então, não é falar alto. Tem um determinado psicólogo que ele diz que muitas vezes em uma conversa, em uma discussão, em um debate, né, ou um embate de duas pessoas, elas tendem a aumentar o tom da voz, tendem a gritar, a falar mais alto, porque, na realidade, mesmo elas estando próximas fisicamente, elas estão distantes nos sentimentos e nas ideias. E é por isso que elas querem falar mais alto, para que sejam ouvidas, para aquela pessoa tão perto, mas que se encontra tão longe no campo das ideias e no campo dos pensamentos. Então, é a gente atentar para essa situação. E uma outra coisa que em relação à palavra, em relação a falar, que a gente poderia lembrar, é que não somente a gente fala muito alto, às vezes a gente grita para nos fazer ouvir mais facilmente, como em geral a gente fala muito, então a gente fala alto e fala demais, correto? E quando muitas vezes o que o irmão precisa é só de um ouvido, ele não precisa de uma fala, não precisa que a gente fale, ele precisa ser ouvido. Isso também ajuda, isso também é caridade. O grande problema é que a gente não sabe muitas vezes ouvir, a gente sabe falar. Nos diz um certo autor que o grande problema na nossa vida é que nós temos muitos cursos de oratória, mas não conheço nenhum curso de escutatória. E às vezes é somente isso que o nosso irmão precisa para refazer o seu ânimo, enfim, para lhe dar uma nova força de superar os obstáculos, superar as suas dificuldades. Continua a mensagem de Jesus. Abstente das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Então, cuidado com as conversações que não têm significado, que não levam a nada, que não ajudam em nada. A gente costuma muitas vezes falar mal das pessoas ou tentar exaltar alguma deficiência, algum defeito, algum problema, alguma dificuldade que ela apresenta. Ou falando diretamente com a própria pessoa, ou falando de terceiros. Então, isso é falta de caridade também, né? Vamos ver o que falamos efetivamente do companheiro, que tipo de informação, que tipo de colocação nós fazemos em relação ao nosso companheiro. Aqui a gente vai lembrar uma grande lição de Sócrates, que talvez muitos de nós conheçamos, né? Que é aquela lição das 3 peneiras. Se eu vou falar de alguém, se eu vou conversar com você e vou falar de alguém, o que é que Sócrates colocava? Antes de falar, veja se isso passa no teste das 3 peneiras. Quais são essas peneiras? A primeira é a verdade. O que eu vou falar efetivamente é verdade. Hoje em dia a gente vive numa situação de tantos fakes, né? Para usar um termo que está na moda,
que a gente às vezes fala de coisas que não necessariamente são verídicas. Então, será que é verdade aquilo que eu vou contar? Será que é verdade sobre o outro aquilo que eu vou falar? A segunda peneira é a peneira da bondade. Isso vai ser bom? Vai ser bom para ele? O que eu vou falar? Vai trazer esse benefício para essa pessoa ou algum benefício para a gente? E a terceira peneira, segundo Sócrates, é a peneira da utilidade ou da necessidade. É necessário, de fato, eu fazer essa colocação, eu falar isso do meu irmão? Então, Sócrates colocava, se passar nas três peneiras, ótimo. Todos nós vamos ganhar, eu, você, ele. Mas se não passar, é melhor que a gente não fale, é melhor que a gente guarde essa colocação. Então, não nos perdermos nessas conversas improfícuas que não trazem nenhuma utilidade nem para a gente, nem para ninguém, nem para aquela pessoa da qual estamos falando. Né? Mas continua Jesus. Louva quem trabalha e ainda mesmo diante dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Ora, é mais uma lição importante, né? Louva quem trabalha, louva mesmo aqueles, digamos, ociosos, aqueles preguiçosos, aqueles que aparentemente não estão produzindo, porque sempre é possível achar alguma coisa de positivo em qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer irmão. Aí nos faz recordar aquela passagem do Evangelho, o relato do Evangelho, quando Jesus está caminhando com seus apóstolos e de repente eles percebem um cachorro morto já há algum tempo, já em putrefação. E os apóstolos começam a se afastar, incomodados com o mau cheiro, reclamando do mau cheiro. Jesus se aproxima do cachorro, olha bem para ele e diz, mas que dentes brancos e que dentes lindos. Então ele foi capaz de perceber algo de positivo mesmo naquilo que estava de alguma forma espantando as pessoas. E Jesus conclui dizendo, sempre há uma beleza que podemos encontrar em todas as situações e em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Continua o mestre, foge ao pessimismo, guardando a prudência indispensável. Então observe, foge ao pessimismo. Claro, nós não podemos ser pessimistas, mas também não devemos ser otimistas sem a necessária prudência. Tá? Não podemos achar que tudo vai dar certo e nos arvorarmos a fazer qualquer coisa sem procurarmos avaliar a nossa real capacidade. Senão a gente corre o risco de estar caindo numa situação de fanatismo. Tá? Eu diria que ter prudência, ser otimista, não ser pessimista, mas ser otimista com prudência é algo que pode nos remeter à ideia da fé raciocinada. Eu perceber que posso fazer dentro dos meus limites, avaliar a situação de fato que nós estamos enfrentando e não achar que tudo vai dar certo de qualquer maneira, não ser esse otimista radical, essa pessoa irresponsável até naquelas situações em que ela possa se encontrar. Tem muita gente que se arvora a fazer qualquer coisa ou não tem os cuidados necessários e diz assim, não, vai dar tudo certo, Deus vai ajudar, Deus resolve, Deus ajuda, né? Até aquele velho ditado, Deus ajuda quem madruga, Deus ajuda quem trabalha. Deus ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte também para a consecução dos nossos objetivos. Então não podemos ser irresponsáveis nessa falsa ideia de chamar isso de otimismo. Não, isso é falta de prudência. Devemos então ter esse otimismo de uma maneira racional. Emmanuel vai nos dizer que a árvore não cresce sem o solo, que a fonte não corre sem o leito de um rio. Uma construção não sobe sem a sua estrutura. Então nada vai dar certo se não fizermos a nossa parte, se não tivermos o nosso trabalho, se não tivermos efetivamente a nossa ação. Continua Jesus. Olha como são às vezes coisas tão simples, mas que são verdadeiras oportunidades de estarmos ajudando ou tendo uma convivência mais adequada com o nosso irmão. Usa a chave luminosa do sorriso fraterno. Como é bom você estar junto com alguém que tem sempre um sorriso nos lábios, né? Quanta energia essa pessoa pode lhe transmitir, desde que seja um sorriso verdadeiro, né? Como dizia um amigo meu, não pode ser um sorriso do Coringa, aquele personagem de Batman, né? Não pode ser um sorriso de Missy. Na minha época de juventude tinha aqueles concursos de Missy, né? Então a gente via aquelas mulheres desfilando, sempre aqueles dentes aparecendo. O que é que tinha no coração de cada uma delas? Então, não é aquele sorriso de fachada, mas tem que ser um sorriso verdadeiro. Então, faz com que esse sorriso seja uma luz nessa relação, nessa fraternidade que você vai ter junto com seu irmão.
Jesus vai continuar: faze o possível por ser pontual, a fim de que não te seja atribuída uma falsa importância. Olha que coisa maravilhosa, né? Ser pontual. Ser pontual é ter respeito pelo outro, ter respeito é reconhecer a importância do irmão, daquele filho de Deus que está ao seu lado. É também ajudar aquele que está próximo de você, né? E a gente sabe que muitas pessoas dizem que aquelas autoridades costumam se atrasar porque acham que quanto mais você atrasa, mais importância você demonstra. Está todo mundo esperando por mim. Isso não é importância, isso é falta de respeito com aquelas pessoas que dependem daquela sua presença naquele momento ou naquela situação. Vamos continuar com os ensinos de Jesus. Agradece todos os benefícios. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Tudo é importante para a gente. Tudo nos traz um aprendizado, nos traz um significado na vida. Desde o sol, na sua grandeza, até um simples grão ou uma semente de trigo. Que é a partir desse elemento tão minúsculo que nós vamos poder ter o alimento, o pão nosso de cada dia, né? O grande e o pequeno interagem dentro de uma construção, dentro de um significado da criação, do átomo ao arcanjo, que já foi átomo, como nos ensina o livro dos Espíritos. E vai continuando Jesus, já encerrando as suas lições, as suas reflexões. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor atravessem o teu coração. O amor é a força divina que engrandece a vida. Então, essa chave de ouro, não é sempre o amor. Todos os ensinamentos vão terminar na ideia da necessidade do amor. Observe que nesse texto Jesus vai começar e vai terminar falando de amor. Não te esqueça de amar o companheiro de jornada, assim ele começa, e deixa que as águas vivas do amor atravessem o teu coração. Então, amar como grande mandamento, como nos ensina o Evangelho. Sempre devemos, nesse sentido, conjugar na nossa vida, na nossa relação com o próximo, o verbo amar. Conjugar esse verbo em todos os tempos, em todas as pessoas, em todo momento. Porque tudo é amor. Tudo é a presença. O amor é a presença, é viver Deus em nosso coração verdadeiramente. E é nesse sentido, então, que devemos trilhar para compreender e, sobretudo, agir de acordo com o Evangelho, buscar esse novo método de viver, como nos diz João, como nos lembra João no início, que é o Evangelho de Cristo, que é a doutrina que ele nos ensina, que são as suas lições. E depois de dar todo esse ensinamento, né, de passar toda essa receita de como João deveria agir para efetivamente ajudar os próximos, né, Neil Lúcio diz que vai se fazer um silêncio. E aí, mais uma vez, João, o jovem apóstolo, vai perguntar, depois de ouvir todas essas lições, tão simples às vezes, João vai perguntar: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? O mestre respondeu resoluto: a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. Coisa simples. Como é que eu faço para agir efetivamente para ter todo esse comportamento na nossa vida? O que é que Jesus nos diz? A boa vontade. É só querer efetivamente ter a vontade de fazer, nos entregarmos a esses conceitos, a esses ensinamentos do Evangelho, trazer com persistência para o nosso dia a dia e, de fato, procurar aplicá-los em cada situação, em cada lição, em cada momento da nossa vida. Então, é ter essa vontade, é ter essa boa vontade de agir efetivamente em busca do Evangelho. A questão da vontade, eu diria, ela é tão importante que Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai dedicar um capítulo desse livro para estudar a vontade, para falar sobre a importância da vontade na nossa vida. Ele começa nos alertando que todos nós temos uma força interna, né? Porque nós temos a centelha divina, o reino de Deus está dentro de vós, já dizia Jesus. Então, ele nos mostra que todos nós temos essa centelha, como filhos de Deus, temos essa centelha dentro do nosso coração. E aí, refletindo sobre a necessidade de termos essa firmeza em buscar fazer desabrochar esse sentimento, fazer desabrochar esse amor que já temos no nosso coração, ele vai colocar: por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Ou seja, como é que nós vamos fazer para trazer de dentro para fora toda essa potencialidade que já temos dentro de nós? E ele responde em seguida: pela vontade.
É o que ele afirma. Então, é por essa busca da vontade, por essa verdadeira vontade, que nós vamos poder construir a transformação da nossa vida. Fortalecer esse poder com o vigor de uma vocação bem conduzida é esforçar-se no sentido de conseguir o almejado. E mais, é desvendar o segredo que guarda os maiores sucessos da vida humana. É ser persistente, nos afirma Leon Denis, para buscar, através desse trabalho, poder de fato modificar a nossa natureza, a natureza da nossa vida, o dia a dia, é focar em um alvo, é ter um objetivo, tá? Eu diria assim, a gente precisa dirigir todo esse nosso potencial, todo esse nosso objetivo para um alvo e focar. Se eu olhar para o lado, eu não vou conseguir acertar o alvo. Então eu tenho que de fato buscar direcionar todo esse meu potencial para alcançar esses objetivos. Isso é boa vontade. É isso que Jesus diz que nós precisamos para de fato realizarmos todos esses ensinamentos que ele nos traz. André Luiz e Martins, no livro No Mundo Maior, Martins Peralva, no livro Pensamento de Emmanuel, ele vai nos falar da busca constante da evolução. Eles vão nos falar da busca da evolução, entendendo a evolução como a transformação de um sonho em realidade, e vai nos mostrar como podemos trabalhar para de fato atingir esses objetivos. E Martins Peralva vai nos dizer que se a gente busca efetivamente essa transformação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender a necessidade de mudar. E sobretudo a partir daí querer efetivamente pôr em prática todas essas ações, toda essa busca da transformação. E o que é querer se não a vontade? Agora, a gente tem que perceber que esse querer tem que ser um querer com letra maiúscula, não pode ser um querer pequenininho. Para que a vontade seja verdadeira, para que a gente possa de fato buscar e conseguir essa transformação, a gente tem que se dedicar a esses ensinamentos, tem que se dedicar a esse querer, a essa vontade interior que temos no nosso coração. Ney Prieto também vai nos dar grandes lições sobre isso no livro Manual Prático do Espírita. Ele vai ter um capítulo que ele intitula de como desenvolver a vontade, só para a gente ver como é importante, né? Essa conclusão do Cristo foi fantástica, quando ele disse que é a vontade que vai nos fazer toda essa transformação. Então, Ney Prieto tem um capítulo nesse livro que é como desenvolver a vontade. E ele vai mostrar que a gente vai partir de um impulso inicial até chegar a uma ação, desenvolvendo várias etapas, procurando cada vez mais superar os obstáculos, procurando cada vez mais olhar para frente e aumentar essa vontade de transformação que tem em nosso coração, aumentar essa vontade de fazer nascer de fato em nosso coração essa expressão do amor, através da vontade, através de um querer maior, de um querer com letra maiúscula, essa busca da nossa transformação. E eu vou concluir essa reflexão com um texto que se coloca como autor desconhecido, mas que nos diz o seguinte: a psicologia da força de vontade nos diz que nada é impossível quando a determinação é indomável. Saibamos definitivamente que toda criatura pode ser boa e feliz, todo mundo pode se transformar, pode ter um comportamento melhor, pode buscar essa prática de ajudar que Jesus coloca. Toda criatura pode ser boa e feliz. Para sê-lo, basta que eu queira, com energia e constância. Querer é ter vontade, é buscar a persistência, é trabalhar cada dia para fazer nascer e desabrochar esse amor em nosso coração. É transformar de fato o significado de ajudar, como sendo a expressão do amor de Deus presente em cada um de nós. Então o que nós precisamos, primeiro, é percebermos a grandeza da mensagem do Cristo. Percebemos que o Evangelho existe para nos mostrar esse novo método de vida. E a partir daí, nos empenharmos com toda a nossa vontade para trazer esses ensinamentos para o nosso coração e, sobretudo, para as nossas atitudes em cada momento da nossa vida, na convivência do nosso irmão. Que possamos ter muita paz no coração, mas, sobretudo, boa vontade para buscar cada vez mais essa transformação interior. Que Jesus nos abençoe. Vamos agradecer, então, a Sérgio Transilho pelas palavras apresentadas essa noite. Também agradecer a Deus por nos iluminar e nos reconfortar diante de tantas dificuldades que temos enfrentado esses tempos. Que possamos manter a fé, a esperança, a resignação,
porque certamente esse tempo de pandemia passará e vamos estar mais fortes, mais lúcidos, mais cientes do nosso papel aqui na Terra. Que seja um momento para refletir e para aprender. Obrigado a todos pela presença, por acompanhar as nossas doutrinárias. Vamos agora, então, pedir aos nossos irmãos passistas que abençoe todos nós nessa noite. Que Deus fique com todos vocês. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.